Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo. Quero ler Salmo de número 2. O título desse salmo aqui na minha Bíblia é A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias. Abra aí a sua Bíblia e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo de número 2 é o primeiro e certamente um dos mais importantes chamados Salmos messiânicos, que são aqueles que, além de uma referência real à época em que foram escritos, têm sua explicação e cumprimento final em Cristo. O segundo salmo, atribuído a Davi em Atos, capítulo de número 2 e o verso 25, e é citado pelo número lá em Atos 13, versículo 33. Atos 4, 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Em Atos 13, 33, olha a confirmação de que Davi escreveu este salmo, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. É interessante nós lermos a Bíblia com a percepção do autor espiritual e do escritor humano. Essa atitude nos faz compreender melhor o plano, o projeto que Deus tem para cada um de nós. Dentro desse conteúdo do Salmo de número 2, nós podemos extrair aqui 3 pontos importantes. Primeiro, a rebelião dos povos contra Deus e o seu ungido, Jesus. Segundo, a reação divina. Qual foi a reação de Deus em relação a essa rebelião? E terceiro, a advertência do salmista dentro desse salmo. Usado pelo Espírito Santo de Deus, Davi, ele escreveu este salmo para os leitores seus contemporâneos, mas também, mesmo sem saber, estava registrando uma mensagem atual e relevante para o futuro. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. É tão atual essa verdade como na época de Davi. Nos 3 primeiros versículos dos Salmos, nós podemos grifar palavras interessantes. A primeira é gentios. Gentios refere-se especialmente às nações pagãs, povos e culturas que praticavam religiões não cristãs ou anti-abraâmicas. Povos tem o sentido do povo como um todo,
independente de suas origens étnicas, políticas ou territoriais. Enfurecem significa literalmente reúnem-se tumultuosamente. Imaginam tem como sentido literal estudam ou planejam. Então, como se percebe no conteúdo escrito por Davi, através dos termos usados por ele, que todos os povos, judeus e não judeus, estavam se reunindo tumultuosamente para estudar meios e planejar inutilmente contra Deus e o seu ungido Jesus. E Davi ele vai relatar uma rebelião generalizada ali. E aí nós vamos perceber, irmãos, que Deus ele tem assistido, porque ele vê tudo, sua criação se rebelar contra ele desde o princípio. Primeiro foram os anjos. Uma parte deles rejeitou o domínio divino. Depois vem o homem, por não acatar o mandamento divino e aceitar as sugestões de Satanás. Rebelou-se também contra o seu Criador. Se nós formos perceber, observar, a conduta do homem hoje não é diferente. O homem tem colocado a si próprio no centro de todas as coisas. E o que impera na sociedade em geral é o desejo que previu Davi. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A ideia é que a vontade do Senhor deve ser desprezada, deve ser desconsiderado o seu governo, rejeitado e anulado o temor a ele. O ser humano tem se transformado em autossuficiente, autônomo, independente, a ponto de se dispensar o governo divino. E nós, crentes, cristãos, deste mundo pós-moderno, temos sido governados por Deus ou por nós mesmos? Quem tem comandado as nossas atitudes? O modismo e os líderes da atualidade, filosóficos, políticos, ou nos temos mantidos fiéis ao nosso rei? Se percebe muito, meus queridos, que mesmo em situação de sucesso, de conquista e de vitória, poucos são as pessoas que atribuem as suas conquistas, as suas glórias a Deus. Muitas delas se acham autossuficientes, autocapazes, e esquecem que é o soberano Deus quem abençoa, quem dá o sustento e dá a paz. Por isso a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, dos versículos 1 até o versículo de número 3 do Salmo 2, leia aí com bastante atenção e você vai ver claramente a rebelião dos povos contra Deus e o seu ungido Jesus. E a partir do versículo 4 até o versículo de número 9, nós vamos ver outra verdade interessante nesse salmo, que é a reação divina. Como que Deus reage diante de uma rebelião? Então nós vemos aí as nações lutando pela sua independência. Os povos querem seguir o próprio caminho. Os governantes conduzem as nações sem fazer menção dos céus. Tamanho orgulho provoca 3 reações em Deus. A primeira reação, observando aqui no texto, no versículo de número 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. É isso mesmo. É isso que nós acabamos de ler. A princípio, Deus reage com desprezo. Todo o palco da rebeldia e conspiração armado pelas nações, pelos povos e poderosos não passa de circo aos olhos divinos. O texto sagrado diz que Deus zomba deles, porque a atitude é ingênua, desprovida de inteligência e conhecimento do alto.
Lutar contra o domínio de Deus é pura tolice. É inútil tentar se esquivar do seu domínio, do seu poder e do seu juízo. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele domina sobre todas as coisas. É loucura resisti-lo ou tentar medir forças com Deus. Os passos dados pelas nações são medidos, caminham em direção ao acerto final de contas. Deus está no controle da história. Ele tanto está para abrir o mar, para fazer o impossível acontecer, para abrir porta onde não tem porta para o seu povo passar, como também é o mesmo Deus que abre a boca da terra e faz tragar homens rebeldes e desobedientes. Como é o mesmo Deus que sara, cura, transforma, liberta, ama, perdoa, mas também é um Deus de justiça. Aí no versículo de número 5, Deus vai reagir com uma palavra ameaçadora. Depois do desprezo de Deus, no versículo de número 4, o versículo de número 5 registra a ira divina, deixando muito claro que as autoridades não perdem por esperar, pois no devido tempo Deus lhes dirigirá a palavra, experimentarão a confusão promovida pelo seu furor. Com isso é gerado um clima de tensa expectativa. Olha o versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A verdade é que o Senhor não fica de braços cruzados diante de tamanha presunção. Todas as maléficas intenções humanas de obter autonomia diante do Criador por meio do rompimento do seu governo, do desligamento de Deus, não são vistas por Deus de maneira passiva. Deus não está apenas assistindo o tempo correr. As leis de Deus, o seu governo e instruções, ensinamentos, as suas direções, elas nos são dadas não para reprimir, mas para nos livrar do cativeiro da nossa própria natureza, da opressão maligna, dos males deste século, da opressão do inimigo. Do versículo 6 até o versículo 9 do mesmo Salmo, nós vamos perceber que Deus reage com o estabelecimento de um reino de justiça. Primeiro, Deus tem um sentimento de desprezo. Depois profere uma resposta ameaçadora. E agora trata do estabelecimento de um reino de justiça. Eu, porém, constituí. A última palavra está com ele em relação ao homem. Ele deu a primeira palavra e dará também a última palavra. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é o dono de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Versículo de número 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Estas são palavras de Deus Pai. Versículo de número 7. Ecoa a voz do Filho a respeito do decreto de adoção dada ao herdeiro de Davi. E em 2 Samuel 7,14 diz assim: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É interessante que no versículo de número 8 vai mostrar que as mesmas nações que lutavam para conquistar a autonomia, a sua total independência em relação ao Senhor e ao seu ungido, agora passarão a pertencer ao Messias, o Cristo. Aí no versículo 9 vai dizer o seguinte: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isso quer dizer que
o governo será duro e severo. Então todos conhecerão o poder e a autoridade de Jesus. Devido à dureza do coração dos povos, Jesus se apresenta com uma vara de ferro na mão para despedaçar as nações incorrigíveis, como se fossem meros vasos de barro. Você já viu que um vaso de barro é bem facinho de quebrar? Então essas nações que se julgam tão poderosas diante da potente mão do Senhor se tornarão como vasos de barro, aquelas que não querem ser corrigidas pelo Senhor. E aí, por último, do versículo 10 até o versículo de número 12, nós vamos observar as advertências de Davi, o escritor do Salmo. Depois dele descrever, a partir do versículo 6 até o 9, como será o reino de justiça, com sábias advertências àqueles que estavam resistindo ao governo do Senhor. Agora vamos ver 5 pontos que compõem a advertência do salmista contra as autoridades da terra. O salmista os adverte a serem prudentes. Ele vai dizer assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes. No versículo de número 10. Davi está trazendo uma palavra aos reis da terra, advertindo para que eles sejam prudentes, que significa que eles deveriam agir, mas comedidos, mais corretamente. Davi exorta os representantes dos povos a que parem um pouco e revejam as suas ações, analisem as suas atitudes e reflitam sobre quem eles estão intentando o mal. Como o Espírito de Deus demonstra cuidado para conosco, deixando advertências tão atual através deste salmo. Isso aqui é uma palavra que é tão atual para nós hoje, irmãos, para que nós também possamos agir com prudência, para que os governantes ajam com prudência, para que as pessoas lembrem de Deus, sejam advertidas a serem mais prudentes nas suas ações e nas suas atitudes. O salmista os adverte a servirem ao Senhor. No versículo de número 11, ele vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A chamada a esse serviço é no sentido de adorar, obedecer, confiar em Deus. O salmista exorta, chama a atenção dos reis para que se curvem, obedeçam e confiem no Senhor, além de reconhecer a sua grandeza, prestar-lhe o devido culto a Deus, caso não queiram conhecer o furor divino, como no triste episódio do rei Herodes, registrado em Atos, capítulo de número 12, do versículo 20 ao 23. Vamos ler aqui a partir do versículo 21 ao 23. No dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estavam assentados no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Aqui está o resultado de quem resiste a Deus, de quem não deseja reconhecer a soberania e a grandeza de Deus. O salmista, ele continua trazendo advertências a que se alegrem no Senhor. Davi os convida a terem no Senhor motivo de alegria, mas com temor. Nunca devemos nos esquecer que, apesar de Ele ser o motivo de nossa alegria, Ele é Deus. Que o nosso rosto brilhe refletindo a sua glória, mas que o nosso ser estremeça diante da sua face. O salmista ainda os adverte
ou nos adverte a serem ou sermos submissos ao Senhor. No versículo de número 12, beijai o filho. O início dessa frase do versículo 12 começa exatamente beijai o filho. Aqui o beijo tem significado simbólico, representando a submissão e a autoridade e o reconhecimento da autoridade que o Filho de Deus tem sobre nós. Todos são convocados a se tornarem submissos ao Senhor. E esta é a única fórmula para aplacar sua ira vindoura. É a submissão, é o reconhecimento da grandeza, da glória de Deus sobre a vida do homem. Não dá para o homem resistir a Deus. Não dá para o homem confrontar a Deus. Ainda no versículo 12, o salmista nos adverte a se refugiarem no Senhor, a se refugiarem, a se protegerem, a se guardarem, a colocar o Senhor como sua proteção. O Salmo 2 chega ao fim nos remetendo às bem-aventuranças, lá de Mateus capítulo 5, quando Jesus profere ali as bem-aventuranças. Em vez de se amotinarem contra o Senhor, em vez de se juntarem para criar ideias, para resistir os princípios de Deus, as verdades de Deus, a vontade de Deus, o texto vai dizer: bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Ainda que nesse salmo você perceba a maneira dura que Deus está tratando com o homem, a forma direta que Deus está falando ali com os rebeldes, com aqueles que resistem o senhorio de Deus, do ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus. Ainda que você perceba tudo isso, você vai ver que se o homem atentar para se refugiar em Deus e reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, ele terá uma eterna proteção, estará livre da condenação final. Então o Salmo de número 2, para finalizar, registra a atitude do ser humano contra Deus. O Senhor, ante tal rebeldia, responde com uma promessa de um rei e de um julgamento, no qual prevalecerá a justiça. Os que tomarem o caminho da prudência, servirem ao Senhor e alegrarem-se nele, estarão livres da ira que certamente cairá sobre os que não se curvarem ante a realeza do Filho de Deus. Então, para finalizar, você crê na promessa do julgamento de Deus? Tem certeza de que terá como advogado o Filho para justificá-lo ante o Deus Todo-Poderoso? Você está atento para a realidade da vinda do Senhor Jesus? Que essas perguntas sejam respondidas por você, a Deus e a você mesmo. Espero que tenha compreendido o sentido desta palavra tão atual, tão poderosa, tão importante para nós, que o Senhor trata conosco através de Davi, no Salmo de número 2. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Sou grato a Deus por estar aqui comigo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Vamos juntos levar a palavra de Deus a tantos quantos necessitam, assim como nós, da palavra do Senhor em nossos corações. Precisamos conhecer mais a Deus para vivermos a vida que Ele nos proporciona. E nós temos todas as diretrizes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro Santo.
Fica na bênção de Deus. Um abraço. Paz.